Amém, glória a Deus, irmãos. Aproveitar que vocês estão em pé, abra sua Bíblia aí, em Atos, conhecido como Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Glória a Deus. Sejam bem-vindos todos. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Atos capítulo 9. Quem encontrou, diga glória a Deus. Atos 9, 31, irmãos. A palavra do Senhor diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Mais uma vez. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome, Pai, nessa noite, e nós pedimos que o teu Espírito Santo, Pai, fale conosco. Pai querido, o Senhor trouxe cada um de nós a esse local de culto nessa noite. Nós já adoramos, já te glorificamos, já exaltamos o teu santo nome. Ainda vamos adorar o Senhor mais um pouco, ó Deus. Mas neste momento nós queremos ouvir a tua palavra, aquilo, Deus, que o teu Espírito Santo tem para ministrar em nossas vidas. Eu já te louvo por cada irmão, ó Deus, que louvou, te louvo pela vida do ministério de louvor, pela vida da irmã que deu abertura, te louvo, Pai, e neste momento nós pedimos que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Poder assentar. Glória a Deus pela sua vida. Ontem tivemos um tempo de oração lá na chácara do Montoninho. Foi um tempo precioso, abençoado. Nesse mês de outubro, nós vamos estar tendo mais 2 reuniões de oração. Se você puder estar participando, a próxima reunião vai ser na sexta-feira, em nome de Jesus. Amém? Esse versículo, irmãos, que nós acabamos de ler, apenas um versículo, ele marca o momento da igreja. Jesus, ele havia falado para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e em outros lugares, Samaria, Galileia. E nós vemos que a igreja, ela ficou em Jerusalém, ela orou, ela recebeu o Espírito Santo, mas depois, como tudo estava tranquilo, ela esqueceu da missão. E a missão é que ela tinha que pregar o evangelho em outros lugares. De repente se levanta uma perseguição, e a perseguição faz com que os cristãos começam a fugir de Jerusalém, porque a perseguição começou em Jerusalém. Então, como cristãos estavam sendo presos em Jerusalém, eles começam a fugir de Jerusalém. E aí, quando eles fogem de Jerusalém, eles vão para outras cidades próximas. Lá naquele lugar, eles começam a pregar o evangelho e começam a se reunir. Então, eles cumprem a missão que Jesus falou, que deveria ser sem perseguição, mas como eles não cumpriram, acabou vindo a perseguição para que a missão fosse cumprida. E aí nós vemos que se levanta um homem chamado Paulo, perseguindo a igreja. E esse homem, nesse livro que nós acabamos de ler, no livro de Atos, esse homem, ele se converte, ele tem um encontro com Jesus. Paulo, ele entrava de cidade em cidade,
ele tinha autoridade para prender os cristãos. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus até que ele ia a uma cidade para prender os cristãos. E quando Paulo se converte, a perseguição diminui. E quando a perseguição diminui, é esse texto, esse versículo que nós lemos aqui. Então esse versículo é como se fosse um marco nesse primeiro momento da primeira perseguição da igreja. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. O tema da nossa palavra hoje é a igreja que nós precisamos ser. A igreja que nós precisamos ser. Nesse momento, irmãos, talvez algumas Bíblias aí, na versão que eu li, na revista atualizada, está a igreja tinha paz. Mas algumas versões estão assim, as igrejas tinham paz. Por quê? Porque nesse momento, como os irmãos se espalharam, já havia várias igrejas em várias cidades. E apesar de ter várias igrejas em várias cidades, ela levava o único nome, igreja. Ela levava o único nome, igreja. E essa palavra igreja, hoje, é muito comum para nós essa palavra igreja, né? As pessoas fazem a pergunta, você vai à igreja? Essa é uma pergunta correta, mas a pergunta mais correta do que essa seria, você é a igreja? Você é a igreja? Porque a igreja não é um local, um espaço físico. A igreja são pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, que entregaram a sua vida a Jesus. E essa palavrinha igreja é a palavra, o Novo Testamento que nós lemos foi escrito em grego. E essa palavra em grego é eclésia. Quando, no tempo de Jesus, essa palavra significa os chamados para fora. Chamados para fora. Então o grego usava essa palavra para chamar alguns cidadãos para fora dos seus lares. Esses cidadãos, eles se reuniam e ali eles deliberavam, eles decidiam coisas acerca da cidade. Então Jesus, ele toma emprestado essa palavra que já existia e ele diz, olha, eu edificarei não a igreja, não os chamados para fora dos gregos, mas eu edificarei a minha igreja, um povo que eu vou chamar, e eles vão se reunir em um lugar, e eles vão estabelecer e edificar a minha igreja, e eles vão decidir em fé pela minha palavra, e aquilo que eles decidirem será liberado. Então, igreja, irmãos, é isso, e é uma bênção, porque quando você ouviu o evangelho, que você creu, a Bíblia diz que você se tornou igreja. E quando nós nos reunimos aqui no domingo, nós nos reunimos para quê? Para ouvir a palavra e liberar também a palavra. Quando você está cultuando, você está liberando palavra, você está decidindo coisas espirituais. Jesus chamou um povo, chamados para fora, para se unirem em assembleia e decidirem as coisas dessa terra. Isso é uma bênção. Você foi chamado pelo Senhor, amém? O Senhor te chamou para que você pudesse estar estabelecendo a igreja dele em nome de Jesus. E eu separei três tópicos acerca da igreja que nós precisamos ser. E como eu sempre falo, irmãos, quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma denominação, eu estou falando da igreja de Cristo. Eu não sei se você sabe, podemos dizer assim, biblicamente só tem uma igreja. Biblicamente só tem uma igreja. Então, a igreja que precisamos ser. A primeira coisa, irmãos, a igreja que nós precisamos ser, ela precisa ser uma igreja relevante na sociedade que ela está inserida. A igreja precisa ser relevante. A igreja precisa fazer diferença nos locais aonde nós estamos. A igreja precisa
ser relevante. A Bíblia diz que aquela igreja que Jesus começou ali, podemos dizer, com 12, e depois foi aumentando, aquela igreja ali que começou em Jerusalém, hoje essa igreja está onde, irmãos? Em todos os lugares. Jesus começou uma obra, uma pequena obra. Quando ele sai ali de Nazaré, e ele vai, e ele começa a chamar os seus discípulos. E ele chama as pessoas. E aquela igreja começa a mudar todo o ambiente onde ela estava. Aonde a igreja chega, a igreja de Cristo chega, ela começa a mudar o ambiente. Ela começa a mudar as famílias. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, e quando nós entregamos a nossa vida, o Senhor vai nos mudando. E o Senhor muda as coisas que estão ao nosso redor. E a igreja, ela precisa ser o quê? Relevante. A Bíblia diz que a igreja, ela tinha paz. E ela crescia. E essa palavra paz, ela significa tranquilidade. A igreja passava por um momento de tranquilidade. Apesar dessa tranquilidade, às vezes a tranquilidade nos deixa assim, às vezes mais preguiçosos, né? Alguém disse esses dias, falou assim: pastor, eu sempre tenho que ter uma continha para pagar, né? Porque parece que me dá um ânimo mais de acordar na segunda-feira, né? Tá certo, né? Cada um tem os seus meios de ser incentivado, né? Mas a igreja tinha paz. Mas essa paz fazia com que ela avançasse, com que ela fosse adiante, e que ela fosse uma igreja relevante. E como nós falamos, irmãos, nós somos a igreja. Amanhã, quando você for trabalhar, a igreja vai trabalhar lá no seu trabalho. Amanhã, quando você for à academia, a igreja vai na academia. Sabia disso? Parece uma heresia, né? Por quê? Porque você é a igreja. E você precisa ser relevante. Você precisa fazer diferença. Amanhã, quando você for, igual a minha esposa, à escola, você precisa ser relevante. Você precisa fazer a diferença. A igreja precisa ser relevante. E a igreja, ela é relevante fora desse ambiente aqui. Nós precisamos ter a nossa relevância. E essa palavra, relevância, ela significa importância. A igreja precisa ter a sua importância. A igreja precisa sobressair. A igreja precisa alcançar as pessoas em todas as áreas da sua vida. E aí eu encerro esse tópico perguntando: se a igreja sumisse hoje de Campo de Julho, a cidade ia sentir falta? O que você acha? Tomara que sim, e eu creio que sim. Mas eu creio que nós podemos ser mais relevantes ainda. Nós podemos fazer mais diferença ainda. Lá no seu trabalho você precisa falar mais de Jesus. Lá no seu trabalho, quando você vê alguém, às vezes cabisbaixo, alguém reclamando da vida, alguém dizendo que está com problema com a esposa, com o marido, lá no seu trabalho você tem que dizer: você quer que eu ore por você? E a pessoa geralmente ela vai falar assim: não, ora lá na igreja. Você vai falar: não é na igreja, é aqui agora. Porque nós, às vezes, nós temos medo de orar em lugares públicos. Nós temos medo de orar em lugares públicos. As pessoas, alguém já orou pela sua vida em um lugar público, um lugar que você menos esperava? Alguém já orou pela sua vida? Levanta a mão aqui se alguém já orou pela sua vida. No seu trabalho, algum lugar. Essa pessoa que orou por você, quando ela orou, você ficou feliz? Sim. A igreja precisa, eu não estou falando para você sair amanhã procurando pessoas assim para você orar. Eu estou falando para você ficar como igreja sensível à voz do Espírito Santo e entender o momento que você vai ser acionado por Deus para estar
orando e intercedendo por essa pessoa. Porque às vezes nós falamos assim, vai na igreja domingo, mas eu esqueço que eu sou igreja segunda, eu sou igreja terça, eu sou igreja quarta, eu sou igreja quinta, sexta, sábado, domingo. Eu sou a igreja todos os dias, em todos os lugares. Quando Jesus voltava para buscar a igreja, a Bíblia diz que a igreja vai subir. Você não vai ver nenhum prédio subindo. Por quê? Porque o prédio não é igreja. As pessoas vão subir. E o segundo tópico, eu quero ler mais alguma coisa aqui sobre a igreja ser relevante. Relevância não se mede com números na escala de crescimento das igrejas, mas com resultados da atuação na vida das pessoas. Cumprir a missão de Deus é realizar a sua vontade. Qual é a sua vontade? Sua vontade é que a igreja exerça um papel de serva, desprendendo-se de tudo que possa desviá-la da missão, e a igreja deve proclamar o amor de Deus para a vida das pessoas. Segundo tópico, a igreja precisa ser fundamentada na palavra de Deus. A igreja precisa ser fundamentada na palavra de Deus. Se tem algo, irmãos, que em toda a história da igreja, quase 2000 anos, algo que é essencial na vida da igreja, se chama Bíblia, se chama palavra. Os hinos já mudaram e estão mudando. As melodias, as harmonias já mudaram, os ritmos, muitas coisas mudaram. No decorrer da história, nós como igreja já falamos que não podia fazer muitas coisas. E hoje nós adotamos essas coisas como um meio de expandir o reino de Deus. Mas a palavra, como a Bíblia diz, céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá para sempre. A igreja precisa ser fundamentada na palavra. E a Bíblia diz, essa palavra aí, edificar, que está aí nesse versículo, edificando e caminhando no temor do Senhor. Não tem como temer a Deus sem conhecer a sua palavra. Porque eu conheço a Deus através da palavra. Então eu preciso conhecer a palavra. E quando eu conheço a palavra, eu conheço o Senhor, eu temo o Senhor. E a igreja, ela é edificada pela palavra. Ela é edificada pela palavra. Irmãos, eu gosto de louvar, eu gosto de cantar, mas a palavra de Deus, ela precisa ter um lugar de primazia nas nossas vidas. E essa palavra edificar é a palavrinha oikodomeu, que significa construir algo, edificar alguma coisa, construir uma casa, erigir uma construção, restaurar pela construção, reconstruir, reparar, promover crescimento em sabedoria cristã, afeição, graça, virtude, santidade, crescer em sabedoria, construir. Nós vamos construindo, irmãos, a igreja através da palavra. Então nós, como liderança, precisamos gastar mais tempo com a palavra. Nós, como liderança, você, como servo do Senhor, precisa gastar mais tempo com a palavra. A sua casa, o seu lar vai ser edificado através da palavra. É através da palavra de Deus. Nós não podemos, irmãos, abrir a palavra de Deus ou pegar a Bíblia somente de domingo a domingo. Nós precisamos ter um encontro diário ou mais próximo disso, constante, onde nós nos retiramos para ouvir Deus falar através da palavra. Porque se nós tirarmos a palavra da igreja, nós vamos ter que colocar apenas entretenimento. E se nós colocarmos apenas entretenimento, nós podemos até atrair pessoas, mas nós não vamos gerar filhos de Deus.
porque filhos de Deus são gerados pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então podemos sim, em algum momento, ter algum tipo de entretenimento, mas a palavra de Deus não pode faltar nas nossas vidas. A palavra de Deus precisa ser o fundamento da igreja. Lá em 1 Coríntios 3:11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, ele é o fundamento da igreja. A palavra do Senhor também diz em Efésios 2:19 e 22: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra principal, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E Atos capítulo 4, 11 e 12. Presta bem atenção nesse texto. Diz assim: este Jesus, a pedra rejeitada por vocês, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Nesse tempo, quando ia se construir uma casa, quando ia se construir um prédio, geralmente as pessoas elas pegavam uma pedra e elas procuravam uma pedra mais perfeita possível. E aí ela colocava aquela primeira pedra. Você já ouviu falar da pedra fundamental de uma construção? Vem dessa ideia. Por quê? Porque naquele tempo eles pegavam a pedra mais perfeita e eles colocavam aquela pedra ali e toda a construção partia daquela pedra. Então, se aquela pedra fosse fora de prumo, fora de nível, toda a construção ia ficar fora. Ia dar muito trabalho para consertar depois. Então, eles pegavam a pedra mais perfeita e construíam sobre aquela pedra. Quando Jesus veio, os religiosos olharam para Jesus e não viram nele uma pedra de edificação da igreja do Senhor. Então, eles rejeitaram Jesus. Rejeitaram Jesus. E aí a palavra do Senhor está dizendo aqui: a pedra que eles rejeitaram, ela se tornou a pedra angular, ou a pedra principal. Ou seja, a pedra que os homens rejeitaram, na verdade foi a pedra que Deus escolheu para a edificação da sua igreja. A igreja ela é edificada através de Jesus, que é a pedra que Deus escolheu. E essa pedra que Deus escolheu, irmãos, aí no versículo 12 do capítulo 4 de Atos, diz assim: e não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O fundamento da igreja é Jesus. Jesus não precisa de ajuda para nada. Jesus ele é suficiente. O fundamento da igreja é Jesus. Irmãos, como igreja, nós não cremos que haja salvação fora de Jesus. E se você crê que há salvação fora de Jesus, você ainda não crê no que a igreja crê. Você pode crer em outra coisa, mas a igreja crê. Por quê? Porque a igreja crê na palavra. Nós acabamos de falar, precisamos estar fundamentados na palavra. E a palavra diz: e não há salvação em nenhum outro. Quando a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, nem no céu e nem na terra. Não há um outro nome. Não é pelo nome do pastor, do sacerdote, ou seja, de quem for. Não há nome algum que alguém possa ser salvo a não ser através do nome de Jesus. É isso que a igreja declara. E é isso que muitas vezes, essa verdade que para nós é uma verdade absoluta, em um mundo de coisas relativas, nós não abandonamos essa verdade. Para nós,
só Jesus salva. Não há salvação fora de Cristo. Por quê, pastor? Porque está na Bíblia. E nós cremos na Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E em terceiro e último, qual que é o primeiro? A igreja precisa ser o quê? Relevante. Segundo, a igreja precisa ser fundamentada na palavra. E terceiro e último, a igreja precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja tem que ser cheia do Espírito Santo. Porque se a igreja, irmãos, é só as duas primeiras coisas, relevante e fundamentada na palavra, a igreja ela pode se tornar religiosa e muitas vezes mecânica. E a vida da igreja está na vida do Espírito Santo, agindo através da igreja. E a Bíblia diz assim: no conforto do Espírito Santo, a igreja se multiplicava. No conforto do Espírito Santo, a igreja se multiplicava. Quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que ele pegou ali da terra e ele fez o homem. E o Senhor, ele fez o quê? Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. A palavra ali é ruach, que significa espírito, que é a mesma palavra em grego é pneuma, que significa espírito. Então, quando o Espírito de Deus entrou naquele bonequinho, aquele bonequinho se tornou uma alma vivente. E aí a Bíblia diz que o homem pecou, foi expulso do jardim, e a Bíblia diz que agora no espírito do homem, o homem está morto, porque ele não pode ter comunhão com o Senhor. Mas quando o homem abre o seu coração para Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre a vida dele de novo, e esse espírito que está morto, ele é vivificado. E agora você pode ouvir a voz de Deus. Agora você pode falar com Deus e você pode ouvir a voz de Deus, porque Deus ele te dá uma direção. E a igreja agora, irmãos, que ouve a voz do Espírito Santo, essa igreja faz o que o Espírito Santo diz. E quando a igreja faz o que o Espírito Santo diz, a igreja ela vai crescer. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, nós falamos isso ontem, o Espírito Santo, ele vem sobre a sua vida e ele não vem sozinho. O Espírito Santo, ele vem com dádivas, ele vem com dons, ele vem com presentes. E os dons do Espírito são o quê? São ferramentas que Deus ele dá à igreja, a cada um daqueles que entregaram a vida ao Senhor. Então, o Espírito Santo dá ferramentas. E agora você com essas ferramentas, o Espírito Santo pode falar no seu ouvido: meu filho e minha filha, eu te dei esse presente. E aí, naquele momento, seja lá no seu trabalho, aonde for, você agora tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo usa a sua vida. E de repente alguém chega perto de você e você ouve uma voz dizendo assim: ore por ela. Aí você fala: de onde vem essa voz? Talvez você esteja como Samuel. Samuel, ainda pequeno, Eli, o sacerdote velho, estava cego. Ele já tinha ouvido a voz de Deus, mas não ouvia mais. Ele conhecia a voz de Deus, mas Deus não falava mais com ele. Aí de repente chega Samuel, um menino, que não conhece a voz de Deus, mas Deus começa a falar com Samuel. E aí Deus fala assim: Samuel vai dormir. E aí Deus fala assim: Samuel. Como ele não conhecia a voz de Deus, o que ele fez, irmão?
ele achou que era Eli que estava falando. Então ele correu lá para o quarto de Eli e disse assim: meu senhor, o senhor me chama? E Eli falou: não, eu não estou te chamando. Aí ele volta para o quarto e ali mais uma vez ele escuta Samuel. E como ele não conhecia a voz de Deus, ele não correspondeu da maneira correta. Então ele corre lá para o quarto de Eli e ele diz: meu senhor, o senhor falou comigo, me chamou? Ele falou assim: não, mas acho que eu sei o que está acontecendo. Essa voz aí eu conheço, apesar de ter um bom tempo que não ouço mais, mas essa voz eu conheço. Faz assim, se você ouvir de novo alguém chamando Samuel, você fala assim: Senhor, eis-me aqui. Senhor, pode falar. E aí imagine, irmãos, aquele menino que nunca tinha ouvido a voz de Deus, entrando ali no seu quarto, talvez pensando que o velho Eli, que já estava cego, pensando que agora ele estava gagá, né? Meio louco. E ele entra no quarto e aí ele escuta pela terceira vez: Samuel, Samuel. E aí ele responde como o mestre dele havia falado: eis-me aqui, pode falar. E aí o Senhor começa a falar com ele. O Senhor começa a ministrar na vida dele. E ali começa a nascer um grande homem de Deus, um grande profeta. Irmãos, como que nasce um grande homem de Deus, um grande profeta? Ouvindo a voz de Deus. Não tem como nascer um homem de Deus sem ouvir a voz de Deus. Não tem como nascer um profeta do Senhor sem ouvir a voz do Senhor. E a igreja, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. E essa palavra aí, consolo, é paraclises, que significa convocação, aproximação, exortação, admoestação, encorajamento, consolação, conforto, aquilo que proporciona conforto e descanso. Também significa um chamado lado a lado para ajudar, confortar, dar consolo ou estímulo. Também significa uma presença intensa e pesada do Espírito Santo de Deus. Uma presença intensa e pesada do Espírito Santo de Deus. Irmãos, só quem já sentiu isso vai saber o que é. Porque muitas vezes não tem como explicar muito. É somente experimentar. Por isso que a Bíblia diz assim: provai e vede. Não é entenda, aliás, não é entenda pela lógica humana e veja, não. É prove e veja. Prove e veja. Então, a necessidade de se provar para que você possa experimentar. E aí talvez você possa perguntar: pastor, mas como ser cheio do Espírito Santo? Como ser cheio do Espírito Santo? A primeira coisa, irmãos, conversão. Você não pode orar para uma pessoa que não se converteu para ela ser cheia do Espírito Santo, sabia? Ninguém pode ser cheio daquilo que ainda não tem. Então, primeira coisa, conversão. Tem que se pregar a palavra. Fala: olha, Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, e agora ele diz que você deve crer na obra que ele fez. E se você crê, você é selado com o Espírito Santo. Pastor, aonde está isso? Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, como que uma pessoa é selada pelo Espírito Santo? Ouvindo a palavra da verdade. E aí ela ouve a palavra da verdade e ela crê. Ouvir e crer.
né? O ministério antigo que tinha, ouvir e crer. Né? Então a pessoa precisa ouvir. Ela ouve a palavra e ela crê na palavra. Quando alguém ouve e crê na palavra, irmãos, ela se apropria da palavra. E aquela palavra que estava aqui, ela nasce aqui. E aí, quando ela nasce aqui, você vai saber. Você vai saber quando ela sai daqui e vem nascer aqui. Porque é o encontro de você ouvir e crer. E aí essa palavra nasce dentro de você. E aí a Bíblia diz que nesse momento você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia diz assim, que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. Então a pessoa precisa nascer da água e do Espírito. João 1, versículo 11 e 13 diz assim: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Jesus veio para os seus e os seus acharam que ele não era a pedra perfeita. Mas aqueles que creram, eles se tornaram filhos. Um engano que nós vemos hoje. Irmãos, dizer que todo mundo é filho de Deus, isso é uma falácia. Não é. Sinto te dizer, todos são criaturas de Deus. Mas a Bíblia diz assim que quem crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse se torna um filho. E aí quem se torna um filho, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito do Filho vem habitar na vida dele. E aí ele pode clamar o quê? Abba, Pai. E aí ele vai se relacionar com Deus, não na base de uma religião, mas na base de uma família, de paternidade. E aí, irmãos, tudo muda. Quando você se relaciona com Deus, não apenas como um criador de todas as coisas, mas você se relaciona com Deus como um pai. E quando você se olha, você não se vê um membro apenas de uma denominação, você se vê filho de Deus. Aí tudo muda. Aí tudo muda. E a Bíblia diz assim, lá em Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito que testemunha. A segunda coisa, irmãos, que nós precisamos como igreja, né? Na verdade, que a pessoa precisa para ser cheia do Espírito Santo, é pedir. Às vezes nós pedimos de tudo um pouco. Nós pedimos casa, nós pedimos carro, nós pedimos para que o Senhor nos cure de uma enfermidade, nós pedimos que o Senhor abençoe isso ou aquilo outro, mas o pedido mais importante que nós deveríamos fazer era e deve ser: Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Porque se o Senhor encher a sua vida do Espírito Santo, as outras coisas serão resolvidas no seu tempo. Com certeza as outras coisas serão resolvidas no seu tempo. Agora, se você não buscar ser cheio do Espírito Santo, nada dessa terra vai te satisfazer. Nada. E a palavra do Senhor diz assim, já convido o irmão Wanderson aqui à frente. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, Lucas capítulo 11, o Enzo também, né? Lucas capítulo 11 diz assim, versículo 10 ao 13, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, preste atenção agora, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo
a quem o pedir. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, olha aqui, irmãos, você vai ver que Jesus não está dizendo quanto mais Deus que está no céu. E se ele falasse isso, não estava errado. Mas ele diz assim, quanto mais o Pai que está no céu. Porque ele quer que você olhe para o Senhor como um pai. Você olhe como um pai. Irmãos, quem aqui é pai e mãe, a alegria do pai é dar algo ao seu filho, é presentear o seu filho. Mesmo que algumas vezes ele está dando um presente para ele mesmo, né? Eu certa vez comprei, para o Felipe, um caminhão boiadeiro. Quem aqui tinha sonho de ter um caminhão boiadeiro de carrinho quando era criança? Aqueles caminhão boiadeiro de madeira assim. Eu tinha um sonho de ter aquilo lá, né? Não consegui quando era criança. Realizei o sonho no Felipe, né? Vi na beira da estrada. Na época deve ser caro ainda. Para mim era um horror de dinheiro. Acho que foi R$300, isso há muitos anos atrás. Eu falei, vou comprar para o menino, ele merece, né? Na verdade era para mim, né? Está lá até hoje, arrebentado o caminhãozinho. Mas o pai, irmãos, ele tem alegria em dar ao filho. E a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor, ele é o seu pai. E ele tem alegria em te dar. E se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo a quem pedir. Agora você sabe por que às vezes as pessoas não recebem? Porque ele disse que vai dar para quem? Para quem? Pedir. E aí às vezes você tem medo de pedir. Porque talvez você viu o Espírito Santo sendo derramado sobre a vida de alguma pessoa, e aí talvez você não quer aquela experiência para a sua vida. Às vezes você ficou assustado, ou às vezes você, não sei, mas a pessoa não pede, ela não pede. Às vezes você acorda pela manhã, você ora, pede para que tenha um dia abençoado. Mas nós deveríamos orar para que o Senhor nos encha com o Espírito Santo, porque se Ele nos encher com o Espírito Santo, nós vamos ter um dia abençoado, porque Ele vai nos dirigir. A ideia do Espírito Santo como um paracleto é alguém que pega na nossa mão e vai nos conduzindo, e vai andando conosco, vai nos levando a lugares que nós nem imaginamos. E terceiro e último, para ser cheio do Espírito Santo precisa de conversão, precisa de pedir, e o terceiro e último, precisa de ter uma vida de adoração e meditação. E isso está lá em Efésios capítulo 5, 17 até o 20. Amém? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas se deixem encher pelo Espírito. Fala aí para o seu irmão, se deixe encher pelo Espírito. Irmão, o Espírito Santo não invade a vida de ninguém, sabia? Não invade a vida de ninguém. Por isso que se eu não pedir, o pedir a Deus, ao Pai, para ser cheio do Espírito Santo, é como se fosse uma autorização que eu estou dando a Deus para entrar na minha vida. Pastor, eu preciso autorizar a Deus a entrar na minha vida? Sim, Ele não é ladrão. Ele não arromba a vida de ninguém. O Senhor, o Espírito Santo, Ele é gentil, Ele é sensível. Eu preciso pedir. E pedir é como se você estivesse abrindo a porta da sua casa. Quem aqui tem costume de entrar na casa dos outros sem ser convidado? Se você é educado, imagina o Espírito Santo.
Agora, se a pessoa abre a porta, te chama para entrar e você entra. Então, por isso que a Bíblia diz, olha, você precisa pedir, você precisa deixar-se encher pelo Espírito. Como? A Bíblia diz, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, se você ainda não se converteu, se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isso. Pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus, mas eu ainda não fui cheio do Espírito Santo. Então você precisa pedir. Mas eu pedi, mas ainda não fui. Então você precisa intensificar a sua adoração e a sua meditação. Amém? E nós vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos neste momento. Eu já peço que os irmãos, a igreja esteja em oração, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando que a palavra de Deus se cumpra em nossas vidas e que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. A igreja ela precisa ser relevante, a igreja precisa ser fundamentada na palavra e a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer encher a sua vida nessa noite. O Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer ativar dons espirituais nessa noite. O Espírito Santo quer levantar pessoas que estão caídas nessa noite, em nome de Jesus. Então, deixe o Espírito Santo usar a sua vida, meu irmão. Deixe o Espírito Santo usar a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Erga a tua mão, começa a adorar, começa a falar com o Senhor, começa a exaltar. A palavra do Senhor diz assim: abre a tua boca que eu te encherei. Então não fique de boca fechada, abra a sua boca. Abra a sua boca. Louve ao Senhor. Começa a pedir mais, Senhor, mais do teu Espírito Santo. Mais do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Esteja adorando com essa canção. Aleluia. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. E sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão
Você é livre. Você é livre. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E ruja o leão, fique atento diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança. Grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé e esperança. Grande Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você sentir de vir à frente, se colocar de joelho,